Muito bem, vamos seguir com a nossa saga. Esse é o terceiro vídeo dessas homenagens que a gente estava preparando, que a gente estava idealizando para comemorar o nascimento, o aniversário do Jung. Eu espero que a nossa jornada até aqui tenha demonstrado como o inconsciente foi atuante na vida do Jung, principalmente como Jung foi receptivo a todos esses conteúdos ulteriores. Em cada momento da vida do Jung, fica possível de a gente perceber o quanto o inconsciente tem um espaço na vida dele. Tem coisas, tem mensagens que chegam para nós que só são possíveis de serem entendidas lá na frente, no futuro. Porque a gente não pode pensar que o Jung, ele tinha essas mensagens, ele tinha esses sonhos, essas visões e já saía escrevendo. Não, nada disso. Ele tinha um trabalho, ele sentava, ele estudava tudo aquilo que chegava para ele. E às vezes ele não conseguia entender. E aí ele deixava um pouco de lado. Só mais lá na frente é que ele ia compreender e atuar diante daquela mensagem que foi compreendida. Um exemplo disso, se vocês me permitem, eu vou trazer um sonho meu que fica um pouquinho claro isso. Certa vez eu acordei porque eu tinha acabado de sonhar que eu pegava minha moto e estava levando ela no mecânico. Quando eu chego lá, fico muito surpreso, porque o mecânico era uma mulher. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu nunca vi uma mulher que fosse mecânica de motos. E acordei. Eu tinha que sair cedo naquele dia e, como sempre, eu ia de moto e peguei minha motinho e fui. Acontece que a minha moto quebrou no meio da Anchieta. Anchieta é uma estrada que tem aqui em São Paulo, Santos, São Bernardo, e eu uso muito essa estrada. Então minha moto quebrou ali. Para minha surpresa, a primeira pessoa que parou ali para perguntar se eu precisava de ajuda era uma pessoa que estava de moto e era uma mulher. Então, naquela hora, a hora que a mulher parou, que ela tirou o capacete e perguntou se eu precisava de ajuda, eu entendi o meu sonho. Assim, poxa, olha só a mensagem que chegava para mim. Se de repente eu levasse a minha moto para o mecânico, só para fazer uma revisão, e talvez eu não tivesse ficado parado ali. E aí, o inconsciente manda essa mensagem, talvez você precise prestar um pouco de atenção na sua intuição. E a gente sabe que o feminino carrega essa intuição. Então, mas só depois foi que eu entendi essa mensagem. Quando nós começamos a estudar a psicologia junguiana e quando a gente se aproxima mais do Jung, a gente tem essa percepção da proximidade que ele tinha com o inconsciente dele. E quando a gente está lendo, por exemplo, o Livro Vermelho, ou mesmo o Memórias, Sonhos e Reflexões, fica mais claro ainda o quanto ele aceitava um diálogo interno. E ele tinha esse diálogo como se fosse uma pessoa real e concreta para ele. Se isso acontece com a gente, se a gente tem um diálogo interno e tem uma voz que muitas vezes a gente escuta, uma voz, ou uma certa intuição que fala assim, não faça isso ou faça aquilo, a gente às vezes nem dá bola, a gente logo desconsidera, fala que é uma loucura e toca a fazer o que a gente estava fazendo naquele momento. Mas Jung não. Jung, ele estava ali conversando e ele considerava essas conversas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa relação, acho que um pouco mais dessa relação do Jung com a sua vida interior, e a gente começa a perceber o quanto ele se esforçou
para tentar compreender todo esse mundo interno, e a gente vai visualizar, a gente vai ter uma noção do início do livro vermelho. Muito bem, este é o terceiro vídeo de comemoração e homenagem à vida, ao aniversário do Jung. Se você ainda não é assinante do canal, já aproveite, clique aí no botão de inscrição e clique também no sininho aí que tem do lado, que é para você ser notificado dos novos conteúdos que a gente vai postando aqui. Esse mês foi especial porque teve 3 semanas seguidas de vídeo, né? Então, na próxima semana nós não teremos vídeo na segunda-feira, mas na sexta-feira nós teremos a live. Então, fique esperto aí com essa agenda nossa, certo? Mas vamos lá, vamos entrar nesse assunto, porque como vocês já perceberam nos outros vídeos, é extenso, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu garanto que vale a pena. Meus amigos, antes de a gente prosseguir, eu queria dividir algo com vocês, porque às vezes eu fico um pouco incomodado comigo mesmo, na minha insistência de dar espaço para o inconsciente, de falar desta importância, de tentar de alguma forma se abrir para esses conteúdos, e fico incomodado por achar que é um exagero da minha parte. Mas essa semana eu tive uma experiência em uma conversa e pude perceber que essa pessoa ela desconsiderava totalmente a existência do inconsciente. Para ela só existia a consciência. Para ela só existia ou só existe o ego e a sua vontade. E aí nesse momento me caiu a ficha de que não é um exagero buscar formas, buscar uma maneira de a gente conseguir dar espaço para o inconsciente na nossa vida. E tem uma frase do Jung que fica muito clara e que dá a exata noção de que apenas as coisas da consciência, apenas as vontades do ego, às vezes elas não bastam. Deixa eu trazer essa frase para vocês. Há valores mais altos que a vontade do eu, aos quais precisamos nos submeter. Ou seja, nem sempre aquela vontade do eu vai nos ajudar, porque vai vir uma outra coisa, vai vir uma outra energia, vai vir uma outra força que talvez nos empurre numa direção totalmente inversa àquilo que eu gostaria de ir. Vamos lá, vamos falar do que o Jung chamou do seu confronto com o inconsciente. Por isso que eu estava falando logo no início que a gente vai ter a percepção do quanto foi importante esse trabalho interior que Jung fez com ele mesmo, essa autoexperiência que ele fez, e o empenho dele para conseguir traduzir, para conseguir colocar tudo isso numa linguagem simbólica, ou melhor, numa linguagem científica. Olha só o simbolismo querendo se sobrepor à parte científica. Deixa eu trazer para vocês um sonho que marca Jung neste confronto. Em 1912, na véspera do Natal, tive um sonho. Encontrava-me numa esplêndida loja italiana, com colunas, piso e balaustrada de mármore. Estava sentado numa cadeira dourada de estilo renascença, diante de uma mesa de rara beleza, talhada em pedra verde, semelhante à esmeralda. Sentado, olhava a paisagem à distância, pois a loja ficava situada no alto da torre de um castelo. Meus filhos também estavam sentados à mesa. De repente, um pássaro branco baixou. Era uma gaivota pequena, ou uma pomba. Pousou graciosamente na mesa, perto de nós. Fiz um sinal às crianças que não se movessem a fim de não assustar o belo pássaro branco.
No mesmo instante, a pomba transformou-se numa menina de cerca de 8 anos, de cabelos de um louro dourado. Ela saiu correndo com meus filhos e, juntos, começaram a brincar nas maravilhosas colunatas do castelo. Eu continuava mergulhado em meus pensamentos, refletindo sobre o que acabara de acontecer. A menina voltou nesse instante e cingiu-me afetuosamente o pescoço com um braço. De repente desapareceu e em seu lugar surgiu novamente a pomba falando com uma voz humana e lenta. Só nas primeiras horas da noite posso transformar-me num ser humano, enquanto o pombo cuida dos 12 mortos. Dizendo isso, levantou o voo no espaço azul e eu despertei. Muito bem, Jung ficou muito pensativo, como sempre acontece. Ficou muito pensativo a respeito desses sonhos. Ficou pensando principalmente nos 12 mortos. Que relações ele poderia fazer com esses 12 mortos? Quais as associações que ele poderia fazer? Ele pensou nos 12 meses, ele pensou nos signos do zodíaco, ele pensou nos 12 apóstolos, ele pensou em várias coisas que ele poderia associar a esses 12 mortos, mas ele não encontrou nada, de fato. A única coisa um pouco mais explícita nesse sonho é a referência a Hermes Trismegisto e a Tábua das Esmeraldas. E é importante a gente saber que essas referências trazem em si a essência da sabedoria alquímica. Se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito de Hermes, ou melhor, da Tábua das Esmeraldas, eu recomendo para vocês um livrinho bem pequeno que se chama O Caibalion. Os autores apenas se intitularam como Os Três Iniciados. Eu vou deixar um link para vocês poderem achar esse livro. É um livro pequeno, mas que vai render um período bem grande de estudo, se vocês quiserem saber um pouco mais. Porque esse livro vai levar vocês em direção a outras referências e vocês vão poder se aprofundar um pouquinho mais nessas, o que a gente pode chamar de as chaves da sabedoria alquímica. Uma coisa bem interessante desse sonho é que ele já me leva direto para uma passagem do Livro Vermelho, e se eu não me engano, essa passagem se chama O Vermelho. Por que eu estou fazendo essa ligação, essa analogia? Porque Jung fala que no sonho ele está num castelo, numa torre. E nessa passagem do Livro Vermelho, ele também está numa torre. Ele está ali aguardando, observando alguém chegar e, na verdade, ele está esperando que o vermelho chegue até ele, né? Então, a gente pode começar a perceber algumas referências que a gente consegue fazer essa associação com o Livro Vermelho já. E esse confronto com o inconsciente é o Livro Vermelho em si. Nesta mesma época deste sonho, Jung fala de uma fantasia que se repetiu várias vezes. E nessas fantasias havia uma referência, uma voz lhe dizia que algo morto ainda continuava vivo. Toda essa atividade do inconsciente deixava o Jung muito nervoso, muito apreensivo. E ele se empenhava em tentar entender, em compreender essas mensagens que estavam chegando para ele. Tanto é que ele começou a repassar toda a vida dele para ver se em algum momento existia algo que pudesse trazer uma luz para aquele momento que ele estava vivendo. E a única coisa que ficou mais em evidência, o que chamou mais a atenção dele, é que no momento que ele chega na infância, ele se recorda das brincadeiras que ele fazia de construir coisas, de construir cidades. Ele gostava muito desses brinquedos de construção. E aí ele pensa com ele mesmo: nossa, aqui existe um pouco de vida.
aqui talvez acho que tem algo que pode me ajudar. Foi então que Jung se entrega a uma outra fantasia que chegava para ele, né, que tem relação com essa questão da infância, que é a fantasia de brincar novamente. Ele pensa, bom, se aqui tem vida, então eu vou me entregar para isso. E ele passou a brincar novamente, ele passou a construir cidades, ele passou a mexer, a esculpir em pedras. Então ele começou a fazer essas atividades manuais. E olha que interessante, eu acho que essa é uma boa referência. E Jung, nem me lembro se ele fez essa referência, essa analogia no Memórias, Sonhos e Reflexões. Mas essa época de criança, essa época que ele brincava, é a mesma época que ele tinha 12 anos. Então a gente volta a essa referência dos 12 que aconteceu naquele primeiro sonho, né? Então tem algo aí nesse momento que é importante e que ele precisa revisitar, né? Então Jung se entrega a isso. O que acontecia, ele conta no livro, que muitas vezes entre um paciente e outro, ele se entregava às brincadeiras. Ele ia lá construir as cidades, né? Ele estava falando que tinha uma igreja que ele estava construindo e que tinha uma pedra ali que era a principal, faltava a torre da igreja, né? Então olha só a referência à torre. Ele, de certa maneira, ele deixa isso um pouco explícito, né? Até porque depois ele vai construir a própria torre dele. E no meio de todo esse turbilhão que chegava para o Jung através do seu inconsciente, tiveram algumas visões e alguns sonhos que se repetiram para o Jung com uma mensagem de destruição, que era aquela visão da Europa sendo tomada por um rio, por um mar de sangue. Ele estava preocupado, falando assim, nossa, será que eu tenho uma psicose? Será que eu estou doente de alguma coisa? E ele só foi sossegar quando no dia 1º de agosto de 1914 estoura a Primeira Grande Guerra. Nesse momento, Jung pensou com ele, bom, está aí a resposta que eu buscava. Toda essa atividade que eu estou percebendo em mim tem relação com a humanidade. Todos esses pensamentos que eu estou trazendo para você, essas analogias que eu estou trazendo para vocês, são a raiz do conceito, da construção do conceito de arquétipo. É claro que Jung traz uma ideia de um autor aqui, uma ideia de um outro autor ali. Primeiro ele chamava os arquétipos de imagens primordiais. Depois ele pega esse termo da filosofia grega, o termo arquétipo ele traz da filosofia grega. E juntando tudo isso ele chega ali à teoria dos arquétipos, né? Então ele percebeu o quanto que o inconsciente dele também estava ligado com o coletivo. E aqui tem uma mensagem importante em relação ao coletivo, porque Jung percebeu, e isso também fica muito claro no livro vermelho, Jung percebeu o quanto é importante a gente ter clareza do espírito da época. O que ele quer dizer com o espírito da época? É o momento cultural que a gente vive, o momento da humanidade que a gente está vivendo. E isso é uma coisa muito importante dentro da psicologia junguiana. Sempre que a gente está trabalhando com alguém, a gente precisa levar em consideração o momento que essa pessoa está vivendo. Qual é o entorno dela?
qual é o lugar que ela vive dentro da sociedade, né? Dentro da sociedade, dentro do país. É só a gente olhar o momento que a gente está vivendo agora, tão conturbado aí dentro da nossa política, desses questionamentos éticos que vão de encontro à questão da corrupção, o quanto a gente tem uma divisão clara entre um lado e outro que está sendo vivido aqui no Brasil. Tudo isso a gente precisa levar em consideração quando a gente está analisando um material que tem raiz no inconsciente, né? Então, quando a gente está olhando o sonho de alguém ou o nosso sonho, a gente precisa levar em consideração essa parte que diz respeito ao coletivo. Isso é algo extremamente importante dentro da psicologia junguiana, e Jung deixa isso muito claro. Bom, logo depois de ele ficar um pouco mais aliviado de que ele não estava doente, Jung começou a tomar nota de todas as fantasias que lhe ocorriam naqueles períodos em que ele estava brincando, quando ele estava construindo aquelas cidades, quando ele estava brincando com as pedras. Todo esse trabalho manual traziam muitas fantasias para o Jung. E ele começou a tomar notas bem detalhadas. E eu imagino que essas notas elas estavam sendo escritas nos livros negros, né? Então, deixa eu trazer uma fala do Jung em que ele está falando dessa experiência própria. Desde o início, considerava o confronto com o inconsciente como uma experiência científica efetuada sobre mim mesmo, e cujo resultado eu estava vitalmente interessado. Então, como eu estava falando, é exatamente nesse momento da vida do Jung que se encontra os primórdios do Livro Vermelho. É nesta autoexperiência que Jung começa essas anotações, e ele leva um período enorme de elaboração, né? Porque ele vai anotando, ele anota tudo nos livros negros. É só depois de um período que ele começa a buscar formas de entender aquelas fantasias que lhe ocorriam. Jung diz que ele fez um grande esforço para não ser tragado pelo inconsciente, por essa força do inconsciente, né? O que ele quer dizer com esse esforço e com esse não ser tragado? É para não entrar numa psicose, para não tratar as coisas do inconsciente como concretas, né? Ele faz uma relação com Nietzsche, porque ele fala que Nietzsche, de certa forma, se entregou para esse inconsciente e viveu essa fantasia. Olha, Nietzsche não conseguiu dar um passo adiante. E este passo adiante é exatamente toda essa elaboração que Jung fez. Isso foi tão importante para o Jung que a gente tem alguns seminários. Tem um seminário que não está traduzido aqui no Brasil, e nem sei quando é que vai ser lançado. Na verdade, eu sei que tem já uma tradução, mas ainda não tem nem previsão de lançamento de um seminário que Jung fala a respeito de Zaratustra e Nietzsche, né? Então ele trata desta obra e do seu autor, e ele faz uma vasta análise a respeito desta questão de Nietzsche. Assim como também existe um seminário chamado Visões, que são seminários que Jung analisa visões, assim como ele também teve visões, que
são imagens que surgem como uma intuição. Eu não tive contato com esse seminário, então nem sei exatamente como é que ele olha para este material. Mas é certo que a gente pode olhar para essas visões como sonhos também. Deixa eu trazer uma outra fala do Jung para a gente avançar um pouquinho no nosso conteúdo. Nessa época e depois, sempre com a maior clareza, os mortos me pareceram como portadores das vozes do que ainda não tem respostas, do que ainda não tem solução e remissão. As questões às quais eu devia dar uma resposta, mediante meu destino, não me abordavam do exterior, mas proviam precisamente do mundo interior. Todos esses sentimentos, todas essas emoções que chegavam da alma do Jung, eles só encontravam lugar neste mundo através dos desenhos, através das construções, através do trabalho com as pedras. Jung fala exatamente disso, que só o inconsciente só encontrou o lugar, o devido lugar nesse mundo através desses trabalhos manuais. E aqui nós chegamos, eu acho que é o grande ponto alto deste momento do Jung, porque ele fala que ele tinha sonhos fabulosos, mas que nada dessas fantasias, nada desses sonhos fabulosos se comparavam às conversas que ele tinha com Filemon. Essa figura que foi muito importante para o Jung, e que depois ele passou a entender que Filemon lhe serviu como um mestre, né? Jung se abriu para esse mestre que era Filemon, mas Jung também entendia, e muito à frente depois ele foi construir a teoria do self, e foi depois que Jung faz a relação de Filemon com esse aspecto do inconsciente que é o self. E foi importante também porque Jung sempre deixava claro que ele não partilhava de nenhum tipo de explicação metafísica. Então ele sempre buscava explicar as coisas de um ponto de vista psicológico, né? Então ele entendia que Filemon era um aspecto dele mesmo, um aspecto do self dele. Tem uma coisa que não fica muito bem explicada, ou de repente foi eu que não entendi muito bem, mas dessas conversas que Jung teve com Filemon é que acabou surgindo os 7 sermões aos mortos, né? E Jung, ele não falou muito a respeito dos 7 sermões, e principalmente de um anagrama que tem no final dos 7 sermões. Ele nunca abriu qual é a chave para conseguir se entender aquele anagrama. Então tem muitas coisas do Jung que ainda precisam ser entendidas. Eu acho que tem algum material ainda a surgir que a família do Jung ainda vai liberar para ser editado, para ser publicado. Então ainda tem muita coisa para a gente entender do Jung. O fato é que Jung também buscou se entender, buscou nos conhecimentos da humanidade, buscou na história dos gnósticos, buscou na história, na teoria das religiões, buscou todo esse conhecimento para conseguir compreender esse confronto dele com o inconsciente. E parece que ele, só depois de muito tempo, é que ele encontrou uma resposta. E essa resposta veio através da alquimia e de um trabalho que ele fez em conjunto com outro autor e que surgiu
O Segredo da Flor de Ouro. Vou deixar um link também para quem ainda não leu esse livro, se quiser ler esse livro. Esse é o livro que marca, acho que marca um período da vida do Jung. O período em que ele se confrontou com ele mesmo e depois um período em que ele conseguiu um material para conseguir explicar todo o confronto dele. Né? O que a alquimia representa para o Jung? Ela representa uma forma de explicar todo o seu confronto com o inconsciente. Foi por isso que a alquimia tirou o Jung do livro vermelho. Na verdade, tirou o Jung da elaboração do livro vermelho. Porque tem uma frase ali no livro vermelho que ela termina no meio, sem resposta para isso. Ninguém sabe o porquê isso aconteceu. Mas o próprio Jung fala que a única coisa que tirou ele da finalização do livro vermelho foi a alquimia. Deixa eu trazer uma fala do Jung para resumir um pouco todo esse trabalho que eu trouxe para vocês hoje. Foram necessários 45 anos para elaborar e inscrever no quadro da minha obra científica os elementos que vivi e anotei nessa época da minha vida. Quando jovem, pretendia construir algo válido no domínio da ciência a qual me devotava. Os anos durante os quais me detive nessas imagens interiores constituíram a época mais importante da minha vida, e neles todas as coisas essenciais se decidiram. Toda a minha atividade ulterior consistiu em elaborar o que jorrava do inconsciente naqueles anos e inicialmente me inundaram. Era a matéria-prima para a obra de uma vida inteira. Então é isso, meus amigos, é uma obra da vida inteira. Jung fala desses 45 anos, eu imagino, porque a partir dos estudos dele da medicina e daí em diante, Jung se abriu para ele mesmo, levou muito em consideração tudo que chegava para ele como fantasia, como sonho, como intuição, como visão. Anotou tudo isso, trabalhou muito tudo isso, mas só depois da outra metade da vida dele é que ele conseguiu elaborar, conseguiu trabalhar tudo isso, conseguiu dar uma explicação para as experiências que ele fez com ele mesmo. E era exatamente isso que Jung queria muito. Ele queria explicar as coisas. Ele não queria apenas falar, nossa, olha, eu vivi isso, então eu tenho a percepção de que cada um tem um aspecto feminino, um aspecto masculino dentro da sua psique. Não bastava só isso para ele. Jung buscava, dentro da história da humanidade, coisas que pudessem dar uma base científica, ou melhor, uma base de comprovação para aquelas experiências que ele viveu. E acontece que é na alquimia que isso foi possível. É através da alquimia que Jung encontrou uma maneira de poder explicar as suas experiências. Através da alquimia é que ele validou tudo aquilo que ele viveu. Por isso que Jung considerava muito importante esse conhecimento da alquimia. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desses momentos mais longos que nós passamos juntos. Eu recebi alguns feedbacks aí de algumas pessoas falando para que a gente fizesse mais vídeos como esses, vídeos mais longos, vídeos que de certa forma
abrem um pouco mais de espaço para a gente conseguir trazer essas citações, essas explicações, trazer a minha visão também, né? Então eu acho que é por isso que o pessoal gostou bastante desses vídeos que são um pouco mais compridos. É claro que tem pessoas que gostam de vídeos mais curtos, mas cada um vai se encontrando aí da melhor forma possível, tá bom? Bom, então o que vai acontecer agora? Nós vamos nos encontrar na nossa live que vai acontecer no dia 26 de julho. Vai ser uma sexta-feira e essa live vai acontecer às 9 horas, que é o mesmo horário que eu tenho lançado esses vídeos de comemoração. Perfeito? Então é isso. Quero deixar um grande abraço para vocês que estavam acompanhando esses vídeos nas segundas-feiras do mês de julho. Quero deixar um abraço para você que está aí na estreia do vídeo também. Quero fazer a sugestão para que vocês façam comentários para me dizer o que vocês acharam desses vídeos. Se você quiser também deixar um comentário para deixar a sua dúvida aí de repente de alguma coisa que eu estava falando aqui e talvez não tenha ficado tão clara para você, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua dúvida e de repente a gente pode levar essa dúvida lá para a live, tá bom? Então aproveitem esse espaço aqui. Um grande abraço para vocês. Curtam o vídeo se você gostou, dê uma curtida aí no vídeo para ajudar a gente também, ajudar o canal a crescer e ajudar a gente a encontrar formas de conseguir trazer mais coisas para vocês. A partir desse momento eu começo a pensar o que eu vou fazer no próximo ano, tá bom? Então é isso, quero deixar um abraço e até o próximo vídeo não, até a live. Um abraço, tchau, tchau.